Olá, meu nome é Roberta Nunhas, eu sou aluna do quarto ano do curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande. Esse é um trabalho da disciplina de Controle e Automação de Processos Químicos, ministrada pelo professor Renato Dutra Pereira Filho, e esse é o minicurso de microcontrolador. Um pouco da história dos microcontroladores. Em 1971, o primeiro microcontrolador foi criado pela Intel, o i4004. É o primeiro chip programável onde o usuário poderia interagir com a programação dele. Porém, ele necessitava de algumas unidades externas, como o chip de memória RAM, chip de memória ROM e o chip registrador de deslocamento. Hoje em dia, esse circuito junto é chamado de placa-mãe. E na época, o CPU dele tinha 4 bits, 2.300 transistores internos em uma única placa de silício, 1.200 cálculos por segundo e rodava a 740 kHz. Essa era a velocidade dele. E ele foi fabricado para uso em calculadoras Basicom. Hoje em dia, os microcontroladores são muito mais potentes. Eles são usados em vários equipamentos, em especial os PCs. Eles têm um pouco mais de 500 milhões de transistores internos, é muito mais do que antigamente, e conseguem realizar centenas de milhões de cálculos por segundo e rodam uma frequência de 3,3 GHz, foi o que eu encontrei de mais veloz. O custo dele é aproximadamente R$ 400, ou varia de processador para processador. Bom, mas e o que são então os microcontroladores? Ele é conhecido como um microcomputador de um chip só. É um computador pequeno com um único circuito integrado, que contém um núcleo de processador, memória, periférico programável de entrada e saída. Ele é um microcontrolador de circuito integrado, mas é diferente porque ele não faz só algo específico. Ele dá a liberdade para o usuário para programar para a tarefa que desejar. Ele é composto basicamente, então, por núcleo de processamento, dependendo do modelo, vai ter memória RAM, ROM, flash, entre outras, periféricos, conversores de sinal analógico digital, portas de entradas I/O, Real-Time Clock, PWM, Ethernet, USB. Eles são projetados geralmente para ser usados em sistemas embarcados, eles não são usados sozinhos. Aqui tem um diagrama de bloco geral, só para ilustrar mais ou menos como que o microcontrolador se organiza então. Aqui tem as portas I/O, as memórias, nesse caso, né, que é um microcontrolador PIC. E aqui está a CPU, o oscilador, o conversor. A diferença, então, entre o microcontrolador e o microprocessador são as aplicações, velocidade, parte externa, energia, custo, e os fornecedores também são um pouco diferentes. Aqui eu mostro a pinagem do Arduino Uno, que hoje em dia ele é um dos mais usados. Aqui tem toda a pinagem dele, como que ele deve ser ligado. O processamento, então, nos microcontroladores se dá através da unidade central de processamento, que é o cérebro do controlador. É responsável por buscar a instrução correta para execução, decodificar essa instrução e executar. A CPU interliga todas as partes do microcontrolador, como eu mostrei na figura anterior. A função mais importante que ela realiza é decodificar as instruções do programa. O processamento, então, a CPU de qualquer sistema contém essas unidades funcionais, que são os registradores e os contadores, que são usadas para armazenamento temporário de bits dentro do CPU, a unidade lógica e aritmética, a ULA, ela executa as operações lógicas e aritméticas entre as palavras binárias 0 e 1, e ela é, na verdade, uma grande calculadora eletrônica. A unidade de controle e sincronização decodifica as instruções, coordena e controla todas as ações para que elas funcionem de uma maneira lógica e sincronizada. A estrutura geral
ou melhor, todo microcontrolador tem um software e vários hardwares. O software é a parte lógica, que tem a função de fornecer instruções para o hardware, que é o programa. O software é o programa. O hardware é a parte física, então, todos os dispositivos que contêm o microcontrolador. Vamos começar a explicar um pouco melhor da arquitetura do hardware. Todos os microcontroladores têm usam pelo menos essas duas arquiteturas, que é a Harvard e a von Neumann. E as duas servem para a mesma coisa, para trocar informações entre a CPU e a memória. Dependendo do fabricante, usa uma configuração, uma arquitetura ou outra. A von Neumann, que é esta figura que está aparecendo aqui agora, os barramentos de dados e endereços são compartilhados entre memória de programa e memória de dado, na comunicação com a CPU. Quando a CPU está acessando a memória de programa, não pode acessar a memória de dados, porque usa o mesmo barramento para as duas memórias. Já na arquitetura Harvard, a CPU pode ler a instrução e executar um acesso à memória de dados ao mesmo tempo. Essa arquitetura está separada da memória de programa. É possível, então, ela ter uma influência maior nos dados através da CPU de processamento. E com isso, ela consegue uma maior velocidade. E esses dois procedimentos acontecem em um único ciclo de relógio. Dá para ver aqui a memória RAM e a memória ROM separados, são dois barramentos. A arquitetura do software, então, elas podem ser de dois tipos. CISC, que os processadores são baseados num conjunto de instruções complexas, que contém a programação, ou seja, é um conjunto de código que são gravados no processador e permite receber as instruções do programa, executar e utilizar as informações contidas nessa programação. A RISC é uma arquitetura de microprocessador que favorece um conjunto pequeno de informações, que levam aproximadamente a mesma quantidade de tempo para serem lidas e serem executadas. A maioria dos microprocessadores mais modernos usam a arquitetura RISC. Bom, então os recursos dos microcontroladores são entrada e saída, como eu mostrei lá anteriormente, e pode ser considerada a mais simples dos periféricos. Permite monitorar e controlar os outros dispositivos conectados a ela, como um computador, enfim. A instrução. A instrução deve ser definida como uma ordem dada para executar uma certa tarefa. Elas podem ser ler ou escrever uma posição na memória, fazer uma operação aritmética e lógica, fazer qualquer outra manipulação de dados. Enfim, o microcontrolador é conforme a criatividade. A memória, então, é um outro recurso. Ela basicamente armazena as informações, mas tem alguns detalhes que eu vou comentar. O acesso é basicamente onde são as localidades da memória. Cada localidade guarda um conjunto de bits e tem um endereço. O tempo de acesso é o tempo necessário para os dados serem lidos e escritos. O acesso sequencial pode acessar as informações para os próximos endereços intermediários. E o acesso aleatório permite acessar qualquer dado em qualquer endereço. A volatilidade. As memórias voláteis perdem a informação quando é cortada a alimentação. Elas usam um elemento de memória chamado flip-flop. Ele está nesse desenho, é um diagrama de flip-flop, que mostra mais ou menos como ele se comporta quando ele liga ou desliga, vamos dizer assim. Essa memória flip-flop, ela tipicamente inclui o zero, e ela é memória de 1 bit.
As não voláteis não perdem as informações armazenadas nem mesmo sem alimentação. As memórias de escrita e leitura podem ser acessadas pelo CPU tanto para leitura quanto para escrita. São usadas para armazenar dados que serão utilizados durante a execução do programa. As memórias de somente leitura são memórias que armazenam o programa, ou seja, só serão lidas pela CPU e já vêm gravadas no sistema. Tipo de armazenamento. Pode ser estático, que são aquelas nas quais as informações permanecem armazenadas enquanto não houver escrita ou não houver falta de energia. A dinâmica, ela perde as informações armazenadas mesmo quando elas são alimentadas. Um exemplo da memória dinâmica, a memória RAM, isso acontece em cada célula que tem um transistor MOSFET. É um capacitor que armazena um dado de 1 bit. Os tipos de memória, então, que pode conter dependendo do modelo do microcontrolador. Pode ser memória RAM, que ela é gravada no sistema com uma tensão de 5 volts, e elas são de acesso aleatório, são consideradas voláteis, elas podem ser estáticas ou dinâmicas, e elas combinam um transistor e um capacitor. A memória ROM, que elas são usadas no sistema e elas são somente para leitura. A memória PROM, que elas são não voláteis e são usadas no sistema somente para leitura e geralmente usada como memória de programa. Só podem ser gravadas uma vez e com gravador específico. A memória PROM é a memória programável e apagável somente para leitura e ela é gravada com uma tensão de 3 a 5 volts, apenas dentro do sistema. Ela tem um longo tempo de gravação, de armazenamento. Ela dura mais ou menos uns 10 anos e ela é não volátil. A memória flash é um dispositivo de armazenamento muito confiável, não volátil, que se assemelha a EEPROM, e quando aplicada uma tensão de 12 volts, pode ser gravado com base em bytes. A memória flash file da Intel, ela é simetricamente bloqueada. Ela oferece uma solução não volátil com leitura e programação de mais densidade para armazenamento em massa. O clock, ou ciclo de máquina, é o relógio de tempo real, ou real-time clock. É um relógio do computador, na maioria das vezes sob a forma de circuito integrado, que mantém o controle do tempo atual. A watchdog é um mecanismo que o microcontrolador usa para se defender contra os estouros do programa. Como qualquer circuito elétrico, também os microcontroladores podem ter falhas no funcionamento. O reset, ele é usado para pôr o microcontrolador no estágio conhecido. A interrupção são os mecanismos que o microcontrolador que ele usa para que depende de alguns conceitos, como prioridade, mascaramento, ela ser uma interrupção vetorada ou não vetorada, depende do tipo de sinal e depende do tipo de atendimento. Registradores de funções especiais, eles são utilizados pela CPU e pelos módulos periféricos para controlar as operações dentro do microcontrolador. Comunicação de dados pode ser serial ou paralela. Como programar, então, um microcontrolador? Existem diversas maneiras de programar um controlador. Esse código pode ser escrito em um ambiente desenvolvido integrado, um programa de PC, um código escrito em linguagem de programação, sendo as principais linguagens C, Assembly, Basic ou Pascal. O microcontrolador é programado através de uma linguagem de programação. Área de atuação do microcontrolador. As principais áreas são área automobilística, automação industrial, segurança, controle de tráfego, médica, entretenimento e robótica. Aqui estão algumas referências que eu utilizei, então. Muito obrigada.